Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos adultos. Hoje é sexta-feira, 12 de setembro de 2025. E a gente vai fazer aquele resumo, né? Pegar os pontos principais do que estudamos essa semana. O tema foi bem forte: apostasia e intercessão. Foi mesmo, um tema denso. A gente mergulhou fundo naquela história bem dramática lá de Êxodo, capítulo 32, né? Sim, a do bezerro de ouro. Exato. Enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai recebendo a lei, o povo aqui embaixo, fez uma das coisas mais tristes da sua história. Voltando para a idolatria. A gente analisou as causas, sabe? As consequências disso tudo e, claro, a figura impressionante de Moisés como intercessor. As fontes principais foram Êxodo 32, claro, mas a gente buscou apoio também no Salmo 115, ali pelos versículos 4 a 8. Isso, e também Isaías 44, versículos 9 e 10. E aquela conexão forte que Paulo faz em Romanos 1, né? Dos versículos 22 a 27. Verdade. E a profecia de Isaías 53, versículo 4, que foi chave. Com certeza. E o verso para memorizar da semana, que acho que resume tudo, foi Êxodo 32, 31 e 32. Quando Moisés volta para Deus e diz: o povo cometeu um pecado enorme, fizeram deuses de ouro para eles. Agora, por favor, perdoa o pecado deles, mas se não, olha, me risca do livro que o Senhor escreveu. Nossa. É de arrepiar, né? Que pedido. Mostra um amor, uma identificação com o povo, mesmo no erro deles. Exatamente. Bom, então vamos recapitular, começando pelo domingo, que o tema era liderança fracassada. Isso. A ausência do Moisés, né, 40 dias no monte, parece que isso foi demais para o povo. Êxodo 32.1 fala que eles viram que Moisés estava demorando, e aí... Se juntaram em volta de Arão. Bateu aquela impaciência, né, a insegurança. Queriam algo que pudessem ver, tocar, talvez como os deuses que eles conheciam do Egito. E aí que entra a falha do Arão, né? Tá lá nos versículos 1 a 6 de Êxodo 32. Ele tinha que ter segurado a barra, mantido o povo firme no Deus invisível que tinha feito tanto por eles. Pois é. Mas veio a pressão popular, né? Faz pra gente deuses que possam ir na nossa frente. E ele cedeu. É um momento que faz a gente pensar muito sobre pressão de grupo, firmeza nas convicções. É impressionante como o povo deu ouro rapidinho. E o Arão não só aceitou, como ele mesmo fez o ídolo. E o pior para mim é ouvir o povo falando: Israel, estes são os seus deuses que tiraram você lá do Egito. Tá em Êxodo 32.4. Como assim? Esqueceram tudo? O mar se abrindo, a coluna de fogo? É um retrato muito forte, né? De como a gente pode se desviar rápido. A Ellen White, lá em Patriarcas e Profetas, ela descreve o Arão, nesse momento, como alguém que não teve a firmeza, a coragem necessária, sabe? E quase custou caro para ele. Deuteronômio 9:20 conta que Deus ficou tão bravo com Arão que queria destruir ele. Precisou Moisés interceder por ele também. Nossa. O estudo de domingo levantou umas perguntas bem sérias. Como que isso foi possível logo depois de tantos milagres? Faltou entender quem Deus era. Eram desejos ruins vindo à tona, ingratidão pura, como diz o Salmo 106. O Salmo 106 fala que cedo se esqueceram das suas obras. Pois é. Ou será que o peso maior foi mesmo a falha do Arão ali na liderança? Olha, provavelmente foi uma mistura, né? Uma combinação complexa de tudo isso. A lição mostra bem a nossa natureza, essa tendência para a rebeldia, para o esquecimento, mas o contraponto importante que está ali o tempo todo é a graça de Deus, a paciência dele, mesmo diante de uma traição tão clara. Depois de olhar para essa liderança falha, na segunda-feira o foco mudou para as consequências, idolatria e o mal. O ato em si, aquela festa descrita em Êxodo 32.6 já mostrava a bagunça, né? Sim, uma festa com licenciosidade. E a escolha do bezerro não foi por acaso. Tinha tudo a ver com os cultos do Egito, os deuses Apis, Ator. Era uma ofensa direta aos 2 primeiros mandamentos, que tinham acabado de ser dados. Êxodo 20, versículos 3 a 6. É uma inversão total, né? Em vez de refletir a imagem de Deus, eles criam em Deus com imagem de animal. Isaías depois ia condenar isso. Exatamente. Isaías 31:7.
42:17, adoraram a criatura, não o Criador. Cultuaram algo feito por eles mesmos que nem fala, nem vê, nem ouve, como o Salmo 115 e 135 descrevem bem. Trocaram o Deus vivo por um ídolo morto. Impressionante. E a ligação com Romanos 1, que você mencionou antes, é direta mesmo. Paulo descreve isso. As pessoas se achando sábias, mas ficando loucas, trocando a glória de Deus por imagens de homens, de bichos. Isso. E Paulo diz que essa idolatria leva direto para a degradação moral, para as paixões erradas. A Ellen White confirma isso quando diz que aquelas festas eram uma imitação das festas idólatras do Egito. Foi uma queda rápida. É sério entender que a idolatria não é só um erro de ideia, né? Ela mexe com a relação com Deus e acaba estragando a própria vida. Começa um ciclo ruim. Exato. Apaga aquela distinção fundamental entre criador e criatura que Eclesiastes 5.2 avisa para a gente manter. E sendo bem honesto, essa mania de criar ídolos não ficou lá atrás não, né? De jeito nenhum. Isso levou direto para o estudo de terça, corrompido pela idolatria. Deus fala para Moisés de forma clara. O povo se corrompeu. Está lá em Êxodo 32.7. E é interessante que Deus joga a responsabilidade no povo. Sim, diretamente neles. Eles não só fizeram o ídolo, mas negaram o que Deus tinha feito. Atribuíram a libertação à estátua. Êxodo 32:8. Negaram a base de tudo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Êxodo 22. Essa negação das ações de Deus com certeza mexeu com a cabeça, com os sentimentos deles. O profeta Ezequiel fala muito disso, né? Fala. Nos capítulos 8, 20 e 22, ele mostra como a idolatria é a raiz de onde sai um monte de outros pecados. E, no fim, a ruína do povo. Aí vem a pergunta que incomoda. E a gente hoje? Estamos livres disso? Os ídolos hoje podem não ser de ouro, mas a ideia é a mesma, né? É qualquer coisa que a gente coloca no lugar de Deus. Qualquer coisa que domina a nossa cabeça, nosso coração, nosso tempo, mais do que Ele. E a lista é enorme, e muitas vezes bem sutil. Pode ser o orgulho, o egoísmo, a busca louca por dinheiro, por poder, sexo fora do plano de Deus, prazer na comida, no entretenimento, TV, filme, jogo. Vícios também, né? Drogas, álcool, pornografia. Sim, o trabalho que vira tudo, a obsessão por esporte, até a família, se for colocada acima de Deus, status, títulos, ideologias, política. Olha, qualquer coisa boa pode virar um ídolo se tomar o lugar de Deus. Esse ponto é chave. Não são só coisas ruins. Coisas boas, presentes de Deus, quando a gente tira do lugar certo e coloca no centro, viram armadilhas. Vira, a idolatria muda quem a gente é, molda nosso caráter para pior. E troca aquele relacionamento vital com Deus por ligações vazias, com coisas que não salvam, não satisfazem de verdade. Diante dessa rebelião toda, a quarta-feira trouxe a justa ira de Deus. Lá no monte, Deus mostra para Moisés o quanto ele está indignado. Ele fala da teimosia do povo, né? Povo de dura cerviz. E declara que vai consumir eles e começar tudo de novo com Moisés. Êxodo 32, 9 e 10. É forte. Mostra a santidade de Deus e a seriedade do pecado. Mas a reação do Moisés é incrível. Em vez de aceitar ser o novo pai da nação, ele, na hora, começa a interceder. A se colocar ali no meio, entre Deus e o povo. E os argumentos dele são fortes, né? Muito. Primeiro, ele lembra Deus. Esse povo é teu povo. Depois, ele pensa na reputação de Deus. O que os egípcios vão falar? E o mais forte, ele apela para as promessas que Deus mesmo fez para Abraão, Isaac, Jacó. Êxodo 32, 11 e 13. Ele apela para o próprio caráter de Deus. É sensacional. E o resultado? O texto diz que o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Êxodo 32:14, algumas traduções dizem mudou de ideia. Isso não quer dizer que Deus muda de humor, mas mostra como a oração de alguém fiel tem efeito. Mostra que Deus se relaciona com a gente, responde. A intercessão de Moisés fez a diferença ali. E quando Moisés desce e vê a cena,
O bezerro, a dança, aí é a vez dele ficar irado. E ele quebra as tábuas da lei, aquelas escritas por Deus. Êxodo 32:19. Um símbolo muito forte de que o povo tinha quebrado a aliança. Exato. E Deus não repreende ele por isso. Depois manda fazer outras tábuas, né? Deuteronômio 10.2. A conversa dele com Arão depois é tensa. Êxodo 32:21. E a resposta do Arão, lamentável. Tenta diminuir a culpa, joga no povo e quase fala que o bezerro saiu sozinho do fogo. Lancei o ouro no fogo e saiu este bezerro. Êxodo 32:24. Uma desculpa esfarrapada, né? Mostra como um pecado puxa outro. Idolatria levou à mentira, à tentativa de se esconder, mas Moisés não caiu nessa e agiu firme para pôr ordem na casa. Essa parte toda ensina muito. Sobre interceder, mas também sobre confrontar o pecado, sem passar pano. E isso leva a gente para o ponto alto da semana, que foi o estudo de quinta, a intercessão no nível mais profundo. Depois daquele momento difícil da punição dos líderes rebeldes pelos levitas, Êxodo 32:28, que foi necessário para parar o mal, Moisés volta a falar com o povo. Ele reconhece a gravidade do pecado, mas dá esperança. Vou subir ao Senhor. Talvez eu consiga fazer expiação pelo pecado de vocês. Êxodo 32:30. E aí, nessa volta ao monte, que ele faz aquela oração que a gente já citou. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Êxodo 32:31-32. Que coisa, ele se oferece para ser condenado no lugar do povo, para ter o nome apagado do livro da vida. Ele se identifica tanto com eles que está disposto a tomar o lugar deles no juízo. É muito forte. Ali Moisés vira um tipo de Cristo, um símbolo que aponta direto para o sacrifício de Jesus. Essa compaixão enorme, essa disposição de dar a vida pelos errados, nossa, prefigura demais o que Jesus fez na cruz por todos nós. E Deuteronômio 9:18 até sugere que essa segunda intercessão também durou 40 dias de jejum e oração. Foi intenso. Um detalhe muito interessante do estudo foi sobre a palavra hebraica para perdoar, que Moisés usa ali em Êxodo 32:32. Nazá. Parece que ela não significa só absolver, né? Não só isso, ela também tem a ideia de carregar, levantar, tomar sobre si. E aí a conexão fica espetacular. Por que Isaías usa essa mesma palavra? Exatamente, Isaías 53.4, falando do servo sofredor, Jesus. Verdadeiramente, ele tomou sobre si, Nassá, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isso muda tudo. O pedido de Moisés ganha outra dimensão. Ele estava, talvez sem saber direito, pedindo para Deus mesmo carregar o pecado do povo. Então, Êxodo 32:32 não só fala de alguém pagar no lugar do outro, a tal da expiação substitutiva, mas aponta para o próprio Deus como aquele que ia providenciar o substituto final, que é Cristo. Isso. O perdão só é possível porque Deus mesmo, em Jesus, carregou o nosso fardo, a nossa culpa. Não é que ele ignora o pecado, é que ele pagou o preço. Mostra o custo da salvação e o tamanho do amor de Deus. Redefine mesmo o perdão. Não é algo barato. Custou o próprio Deus. Exato. E assim a gente chega na revisão final desta sexta. Passamos pela falha do Arão, pela gravidade da idolatria, tanto a antiga quanto as formas mais sutis de hoje que podem desviar a gente. Vimos a justiça de Deus, mas também essa disposição incrível dele em ouvir a intercessão. Celebramos a figura de Moisés, né? Que amou tanto o povo que intercedeu daquela forma, se oferecendo no lugar deles. Um símbolo poderoso de Cristo. E entendemos melhor essa ideia da expiação substitutiva. O perdão existe porque Jesus, nosso intercessor perfeito, carregou nossos pecados. Como diz 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Lembramos também daquela visão da Ellen White sobre a necessidade do juízo ali. Não por vingança, mas para conter o mal, para evitar algo pior, aprendendo com erros do passado, como Caim, como antes do dilúvio. Mas a semana termina com esperança, né? Fomos lembrados que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, como está em Efésios 3:20.
Ele dá a força para a gente vencer o pecado, Filipenses 4:13, Judas 24 e 25. Desde que o foco esteja nele, claro, e não nos ídolos que prendem a gente. E a lição fechou com o chamado para crescer sempre. A vida cristã é um processo. 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela ideia da escola foi boa. Ser perfeito para cada etapa, deixando Deus nos moldar, como Moisés crescia no relacionamento com Deus. Essa análise toda sobre apostasia, sobre intercessão, deixa uma pergunta no ar, né? Reconhecer essas formas de idolatria moderna, mais sutis, como isso mexe com as nossas prioridades do dia a dia, com o nosso foco. E pensando de forma prática, que passos a gente pode dar para garantir que Deus fique mesmo no centro da vida? Para não ser trocado por ídolos, mesmo aqueles que parecem bons, inofensivos. Como cultivar aquela lealdade, aquele amor que a gente viu em Moisés, mas direcionado para Jesus, que é o nosso verdadeiro intercessor. Fica a reflexão para cada um. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!